Olá amigos! Os carros europeus receberam o 1,6 Ecotec a gasolina naturalmente aspirado e o 1,4 turbo-alimentado. Ao mesmo tempo, o turbodiesel 1,7 CDTI estava à disposição dos motoristas do velho mundo. Foi criado pela Isuzu em meados dos anos 90. O Mocha recebeu sua versão mais moderna com 130 cavalos-vapor de potência. Em meados de 2015, o 1,7 CDTI foi substituído por um representante da família diesel Ecotec de 1,6 litros, desenvolvendo 136 cavalos-vapor. Ao contrário do ferro fundido 1,7, o novo turbodiesel tinha cabeçote e bloco de cilindros de alumínio. Entre os primeiros compradores, os mais populares foram os Mox com motor a gasolina de 1,8 litros de aspiração natural, A18XER. No passado, os motores 1,8 com o prefixo XER eram frequentemente incomodados por ruidosas engrenagens de distribuição de válvulas. O variador de fase e suas válvulas solenoides foram modernizados em 2010. Assim, os problemas com reguladores de fase tornaram-se menos comuns, mas não desapareceram completamente. Geralmente a doença ocorre após 100 mil km. Mas a situação não mudou com o trocador de calor e o termostato. Eles podem vazar após 80 a 140 mil km. Além disso, a falha também é típica do motor turbo 1,4T. Outro problema comum é a rachadura do tanque de expansão. O resistor do ventilador do sistema de refrigeração também pode falhar. O ventilador começa a operar na velocidade máxima. Após 60 a 100 mil km, um motor a gasolina pode ficar deprimido devido a um módulo de ignição com defeito. Vários motores turbo foram mortos pela detonação. É causado por gasolina de baixa qualidade. O resultado é triste: destruição dos anéis do pistão e das divisórias entre os anéis e, em alguns casos, dos pistões. 1,7 CDTI é uma unidade bastante confiável. Pelo menos os poucos proprietários de carros a diesel ainda não encontraram problemas sérios. Com base na experiência de outros modelos Opel, com quilometragem elevada, o turbocompressor e a bomba de óleo podem necessitar de atenção. Os motores foram combinados com transmissões manuais de 5, 1,8 e 6 velocidades, 1,4T, bem como com transmissão automática hidromecânica de 6 velocidades. As versões a gasolina eram oferecidas com tração dianteira e integral. Além disso, a combinação 1,8 com transmissão automática só poderia ter tração nas 4 rodas, e a combinação 1,8 com transmissão manual só poderia ter tração nas 4 rodas. A versão turbo com tração integral era exclusivamente manual. As modificações a diesel não possuem tração nas 4 rodas e são combinadas apenas com uma transmissão automática. A transmissão manual geralmente não decepciona, mas o disco de embreagem de fábrica pode se desgastar após 60 a 100 mil km. Em uma transmissão manual de 5 marchas, a ponta do cabo seletor de marcha pode cair, fazendo com que a alavanca fique com folga. Os proprietários têm que recorrer a meios improvisados, fita isolante ou abraçadeiras plásticas. Com base na experiência operacional em outros modelos da preocupação, a transmissão automática 6T40 desenvolvida pela GM não apresentou seu melhor desempenho. Normalmente era a mola ondulada, os solenoides ou o conversor de torque que causavam a folga. As trocas frequentes de óleo, a cada 40 mil km, prolongaram significativamente a vida útil da caixa de câmbio. Porém, ao contrário do que se esperava, a máquina, via de regra, não obriga a visitar um centro de serviço para reparos. Embora haja reclamações sobre trocas bruscas, típicas do 1,4 trilhões. Em alguns casos, a adaptação ajuda. Existem exemplos com quilometragem superior a 200 a 250 mil km sem reparo na transmissão automática. O sistema de tração integral usa um diferencial traseiro e uma embreagem multidisco controlada eletromagneticamente pela Borg-Warner. O sistema permite alterar a relação de tração entre os eixos na faixa de 100 para 0 em favor das rodas dianteiras até 50 para 50. A vantagem do sistema é o seu peso relativamente baixo de 65 kg. A presença de tração integral adiciona alguns problemas potenciais. Por exemplo, o retentor de óleo do eixo de transmissão dianteiro direito pode vazar. E depois de 80 a 120 mil km, o rolamento externo do eixo da hélice se desgasta. De tempos em tempos, a própria embreagem Borg-Warner falha, o sistema de tração nas 4 rodas é desligado. Devido a isso, diversas máquinas foram submetidas a uma campanha de recall para atualizar o programa de controle da embreagem. Uma falha também pode ser causada pela entrada de umidade no conector de contato, é necessária desmontagem e secagem.
Alguns até tiveram que consertar a embreagem devido a mordidas e solavancos durante a condução. Nos serviços especializados, eles conhecem a doença e a eliminam com a substituição de retentores e rolamentos. A suspensão é bem ajustada, de modo que os defeitos do revestimento são transmitidos com detalhes suficientes. Na rodovia, o comportamento não pode ser chamado de exemplar. À medida que a velocidade aumenta, o volante fica vazio e as reações tornam-se menos precisas. O eixo dianteiro possui suportes Massey-Pearson e o eixo traseiro possui uma barra de torção em forma de U. A suspensão pode exigir atenção no intervalo de 60 a 100 mil km. Os blocos silenciosos das alavancas dianteiras, geralmente as traseiras, e os amortecedores, geralmente os dianteiros, desgastam-se. O SUV com aspiração natural 1.8 é equipado com direção assistida hidráulica, e nas demais versões há direção assistida elétrica. Proprietários de carros com direção hidráulica às vezes notavam ruído vindo da bomba. Na maioria das vezes, o problema foi resolvido com o reabastecimento de fluido no sistema. A causa do zumbido também pode ser uma malha rasgada no tanque. O tanque teve que ser substituído. Em alguns casos, foi necessária uma revisão ou substituição da própria bomba. Em geadas severas, abaixo de 20 graus, as mangueiras de fábrica da direção hidráulica de alta pressão estouram. Ao mesmo tempo, o encaixe do reservatório da direção hidráulica também pode se soltar. É muito cedo para falar em corrosão corporal, mas os elementos cromados perdem seu brilho anterior sob a influência de um ambiente externo agressivo. No Mocha com luz adaptativa AFL, o anel decorativo da caixa da lente cai frequentemente. O próprio sistema também pode ficar doente, o sensor falha ou a fiação dentro do farol está danificada. Após 3-5 anos, o mecanismo de acionamento do limpador de para-brisa geralmente fica azedo, os limpadores funcionam mais lentamente, aos solavancos ou simplesmente emperra. Frequentemente, o mecanismo pode ser reativado após desmontagem e lubrificação. De vez em quando há problemas com fechaduras de portas. Alguns proprietários tiveram que trocar o compressor do ar-condicionado. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.